da aluna que me assiste. Deixa eu falar olhando nos seus olhos. Bom, meu nome é Ronaldo Bandeira, para quem não me conhece, ok? Eu sou professor de legislação de trânsito há um grande tempo nessa área de concurso público, ok? Pelo Brasil todo, tanto presencial quanto online, tá? Eu sou policial rodoviário federal, passei na prova de 2008, naquele concurso que foi regionalizado para Mato Grosso, tá? Não sei se você lembra desse concurso, que foi regionalizado, nós só tínhamos vagas para o Pará e vagas para o Mato Grosso. Você optava entre Pará e Mato Grosso. Eu optei pelo Pará, tá? Onde eu passei 4 anos da minha vida, no Pará, aproximadamente 4 anos da minha vida, lá lotado em Altamira, na época Altamira do Pará, tá? É um lugar bem diferente do que a gente está acostumado. A gente está acostumado a cidade grande, né? A gente cai numa Altamira, sente aquele primeiro impacto, né? Mas são coisas que a vida nos proporciona para a gente aprender até ser um ser humano melhor. Enfim, depois disso consegui uma remoção e hoje é onde eu estou, que é a 8ª Superintendência, 4ª Delegacia, para ser mais específico, sou lotado atualmente em Itajaí, tá? Moro mal, né? Moro ali em Balneário Camboriú e trabalho em Santa Catarina, que é a 8ª Superintendência, ok? Bom, então para você ver, a vida dá muitas voltas, né? Então por mais que quando você consiga uma lotação que talvez você não fique tão feliz, que é o que realmente acontece, às vezes, geralmente é o que acontece, dentro da Polícia Federal, da Rodoviária Federal, dificilmente você vai pegar uma primeira lotação que vai te agradar, né? Muito difícil, muito difícil. E são coisas da vida. Só que você que gosta do cargo, que estudou para o cargo, você tem que se acostumar. Vai ter que se adaptar por 2 anos, 3 anos, 4 anos que seja, tá? Acredito que no máximo 4 anos, até conseguir sua remoção para um lugar melhor, como foi o meu caso. Então, senhores, eu acredito muito, muito, muito na Polícia Rodoviária Federal e eu acredito muito no seu sonho, tá? Se você tem um sonho, primeiro você fez a escolha certa, tá? De começar a estudar, de adquirir esse curso, de estar me assistindo, tá? Daqui para frente, eu espero que você não desista mais dos seus sonhos, porque começar é muito fácil. E falar também é muito fácil, até papagaio fala, né? Como dizem aí. Agora, botar esse sonho no papel, no dia a dia, na prática, que é aí que a maioria não faz, né? A maioria fala, vou estudar para PRF, vou estudar para o concurso tal, vou estudar para tal concurso. Beleza, todo mundo fala que vai estudar para juiz, para promotor, enfim, delegado, todo mundo fala. Pô, isso aí é normal. Até para se gabar, você é juiz. Pô, beleza, tomara mesmo. Só que para você ser juiz, para você ser PRF, para você ser o que seja, você vai ter que galgar, você vai ter que comer muito arroz e feijão, você vai ter que galgar um espaço muito grande. Você vai ter que estudar muito, muito mesmo, né? E a maioria desiste no meio do caminho por influências externas, por influências internas, né? Porque o seu maior desafiante é você mesmo. São suas dificuldades, às vezes sua falta de força de vontade. Ah, será que eu quero isso mesmo? Poxa, eu tenho que estudar tanto para depois ir lá para o Pará, para o Amazonas. Poxa, filho, então você já está pensando assim, pensa 2 vezes mesmo. Porque, gente, são as dificuldades que vai moldar o ser humano, tá? São essas dificuldades que o ser humano será moldado. E não adianta, não adianta. Na vida você vai ter aflições, né? A Bíblia já dizia isso. Então, se você não tiver isso, depois sua vitória vai ser muito ruim. E quando você consegue galgar o que você quer, você passa por todas aquelas turbulências, aqueles desafios, e chega no final e vence, tá? O sabor da vitória é muito gostoso, né? Aquele sabor da vitória que você consegue, depois de ter passado por tudo que você passou, poxa, gente, você não tem ideia como é o sabor da vitória. Hoje, graças a Deus, eu tenho uma vida que eu pedi a Deus, né? Hoje eu sou muito feliz na vida que eu tenho, tá? Tanto lecionando, assim, por graças a Deus eu consegui chegar a um ponto que eu gosto muito, de lecionar e ser reconhecido pelo Brasil todo. Eu hoje estou lotado num lugar maravilhoso, tá? Apesar de viajar bastante, mas quase não aproveitar Balneário Camboriú, mas estou lotado num lugar maravilhoso. E sou muito feliz, de verdade, no cargo que eu tenho, na profissão que eu tenho. Claro que a gente sempre quer um pouquinho mais, mas hoje a profissão que eu tenho me faz muito feliz. Hoje eu tenho uma independência financeira, hoje eu tenho um cargo muito bacana, que muita gente sonha em ter, e eu agradeço todo dia a Deus por isso. Então, senhores, eu estou te falando, você não vai se arrepender da escolha que você fez, tá? Só siga em frente, seja firme,
porque o caminho é esse mesmo. Vai aparecer aflições, vai aparecer dificuldades? Vão aparecer. Só que não desista por nada. O seu maior desafiante é você mesmo. Beleza? Vamos começar aqui. Eu separei esse bloco, esse primeiro bloco nosso, né? Esse primeiro contato nessa parte é o Sistema Nacional de Trânsito. E dentro do Sistema Nacional de Trânsito, a gente divide aquela primeira partezinha no que tange as disposições preliminares, tá? Aquelas disposições preliminares que vai conceituar muito do CTB, como, por exemplo, os locais do crime, os locais da infração administrativa, os locais de crime, os locais de conceito os conceitos de trânsito, as vias consideradas vias urbanas, vias rurais, ok? A questão da responsabilidade objetiva, a questão do direito ao trânsito seguro. Depois nós entramos nos órgãos do Sistema Nacional de Trânsito, tá? Quais são os órgãos do Sistema Nacional de Trânsito, a sua composição. Depois da composição do Sistema Nacional de Trânsito, os órgãos que o compõem, a gente começa a adentrar nas competências desses órgãos, tá? Como, por exemplo, todos os órgãos que compõem a SNT, quando eu digo SNT, eu estou falando do Sistema Nacional de Trânsito, já saiba disso, tá? Então, quando eu começo a ingressar essas competências do Sistema Nacional de Trânsito, eu vou ter o CONTRAN, eu vou ter o CETRAN, e você vai aprender um por um a PRF, a PM, a JARE, os órgãos executivos rodoviários, ok? Os executivos de trânsito, seja tanto rodoviário quanto de trânsito, seja da União, Estado, Distrito Federal e municípios, ok? Então, todos esses órgãos, tá, vão compor o nosso Sistema Nacional de Trânsito, ok? O nosso Sistema Nacional de Trânsito, que nós vamos abordar competência por competência. Obviamente, a gente vai demorar muito mais no que tange a competência da Polícia Rodoviária Federal, porque aqui é um custo para a Polícia Rodoviária Federal. E, obviamente, quando a gente entra nessa competência, não tem como eu, como professor, deixar de demorar nessa competência, porque nós temos o artigo 20, nós temos o decreto, nós temos a PRF na Constituição Federal, e tudo isso é de suma importância para o aluno adequar e entender aquelas competências do Policial Rodoviário Federal, da Polícia Rodoviária Federal, do Departamento de Polícia Rodoviária Federal, na prática, tá? Isso é muito importante, você saber amanhã, no futuro, as suas competências, ok? E é muito cobrado isso na prova do SESP, tá? Muito cobrado. Óbvio, e com certa forma, com harmonia, né? Tá harmonizando, porque como eu vou botar um futuro policial rodoviário federal na rua, né, trabalhando, você não sabe suas competências. Então, assim, a prova ela tem que cobrar muito o que o futuro cargo está exigindo. E o que o cargo exige? Exige vários conhecimentos. E a PRF tem muito desse poder de polícia administrativa de trânsito, né? Então não adianta você, futuro PRF, não ter esse conhecimento, vai para a pista e não vai saber nada. Tá? Isso é muito importante. Vai ficar passando vergonha na frente do usuário. E não é isso que eu quero, ok? E eu acredito que o departamento não quer isso. Mas, enfim, vamos dar início ao nosso Sistema Nacional de Trânsito. O artigo 1º, tá? Vamos conceituá-lo aqui. Ele começa falando trânsito. O trânsito de qualquer natureza nas vias terrestres, óbvio. O CTB ele só abrange vias terrestres, não tem que se falar em via marítima nem aérea, por questões óbvias, tá? Do território nacional, claro, Código de Trânsito Brasileiro, abertos à circulação, rege-se por esse código. Inclusive, quando eu falo de crimes de trânsito, tá? Que também eu já gravei para você, quando nós falamos de crimes de trânsito, eu deixo muito claro para você essa competência local, né, no que tange a essa questão da localidade, tá? É dessa parte de vias abertas à circulação e vias públicas e vias privadas, tá? Quando eu falei sobre isso, eu te aprofundei e mostrei essa competência dentro da seara penal e dentro da seara administrativa, ok? Então aqui a gente vai ter uma diferençazinha. Mas antes de falar dessa diferençazinha, eu quero te falar o que é trânsito. Então o CTB já começa trazendo no artigo 1º caput esse conceito de trânsito. Então o trânsito ele já começa falando que de qualquer natureza das vias terrestres, do território nacional aberto, circulação, rege-se por esse código. Então, na verdade, o artigo 1º caput, ele vem tratando do alcance do CTB, do alcance do trânsito. Porém, esse artigo 1º caput, ele vai versar acerca, tá, teoricamente, das infrações administrativas. Então, muita gente confunde essa parte, já vou ingressar nessa questão da localidade, essa parte, para depois conceituar trânsito para a gente, essa parte de localidade dentro da seara administrativa e dentro da seara penal, ok? Então, o CTB dentro da seara administrativa vai ter uma competência diferente do CTB dentro da seara penal. Como assim, Bandeira? Como já te expliquei na parte de crimes de trânsito, tá? Como já te expliquei na parte de crimes de trânsito. Quando eu verso
sobre o Código de Trânsito Brasileiro, tá? Na seara administrativa e na seara penal, primeiro você está se perguntando, Bandeira, quando você fala seara administrativa e quando você fala seara penal, você está falando sobre o quê? Simples. Seara administrativa, nós vamos estar falando sobre a maior parte do Código de Trânsito Brasileiro, a parte das infrações administrativas, essa abrangência administrativa do CTB, tá? E quando eu falo em seara penal, eu estou tratando o capítulo, que é pequeno, que é ínfimo, tá? Comparado aos demais, tá? Que é a parte dos crimes de trânsito. E os crimes de trânsito vêm do 291 até o 312. Para ser mais específico, quando eu falo em crimes de trânsito em espécie, vai do 302 ao 312. Então é um capítulo muito pequeno, tá? Porém, o que eu quero te falar? Essa diferença é muito simples. Quando eu trago para você a regra da abrangência do CTB dentro da seara administrativa, a regra é que abranja somente a parte, tá? A parte de vias públicas abertas à circulação. Essa é a regra. Enquanto quando eu falo de crimes de trânsito, a regra é abranger tanto via pública quanto via privada, pelo princípio da territorialidade, ok? Então, resumindo e concluindo de novo. Regra de alcance do CTB dentro da seara administrativa, somente vias públicas abertas à circulação. Enquanto regra de alcance do CTB na seara penal, a regra eu aplicaria o princípio da territorialidade, com fulcro no caput do artigo 291 do CTB também, tá? Que vai falar que o CTB será aplicado aos crimes de trânsito toda a parte geral do Código Penal, a parte geral do CPP, ok? E também, claro, a Lei 9.099 no que tange seus dispositivos. E o Código Penal, na parte geral, existe dentro desse conceito, tá? Aquela questão do princípio da territorialidade, que vai tratar, senhores, aquela parte de que aos crimes eu aplicarei tanto em via pública quanto em via privada. Só que existe exceção? Existe, tanto na seara penal quanto na seara administrativa. Dentro da seara penal, a exceção vai ficar restrita a quando o legislador prever, tá? Especificamente, prever de forma bem clara, dentro do texto legal, o local do crime. Ou seja, lá no artigo 308, no 309, por exemplo, 308 é o racha, o 309 é a direção sem habilitação, isso sendo muito resumitivo, tá? Ele deixa muito claro para a gente lá que o crime, ele vai acontecer, esses dois crimes vão acontecer somente quando existirem na via pública, ok? Na via pública. Então fica claro para a gente que o legislador ele não se preocupou em punir dentro da via privada. Então, nesses dois casos específicos, eu vou apreciar somente na via pública. Quando for em via privada, não se trata de crime de trânsito, nem 308, nem 309. Se trata de fato atípico, ok? Porque o legislador deixou muito claro para a gente que o 308 e o 309 só acontecerá na via pública, não alcançando, portanto, as vias privadas, ok? Bom, a mesma teoria eu vou aplicar para as vias, para a seara administrativa. A regra de aplicação das infrações de trânsito, quando eu falo de seara administrativa, é somente em vias abertas à circulação pública. Porém, tem exceção? Tem. Apesar de parecer que são vias privadas, os condomínios constituídos por unidades autônomas, como prevê o parágrafo único do artigo 2º do CTB, os condomínios constituídos por unidades autônomas são considerados vias públicas abertas à circulação. Portanto, são equiparadas às vias públicas abertas à circulação. Logo, o CTB vai abrangê-los como se vias abertas à circulação fossem. Portanto, se ali cometer alguém uma infração de trânsito, será punido como tal, ok? Então, apesar de ser assim, uma exceção à regra, o CTB prevê essa exceção, tá? Então, além das áreas portuárias também, hoje, no artigo 7A do CTB, também havendo um convênio, essas áreas portuárias serão equiparadas às vias abertas à circulação pública, perfeito? Então, senhores, que fique claro, regra de aplicação da seara administrativa, vias abertas à circulação. Regra de alcance da seara penal, princípio da territorialidade, tanto em via pública quanto em via privada. Exceção da seara administrativa, eu tenho os condomínios constituídos por unidades autônomas e áreas portuárias, porque o legislador previu especificamente. Exceção na parte penal existe? Existe. Quando a própria letra da lei trouxer expressamente previsto, tá, o local do crime, como é o caso 308 e 309, na qual o legislador previu expressamente que o crime só acontecerá nas vias públicas.
Logo, naquele caso, eu não aplico o princípio da territorialidade. Então, no racha e na direção sem habilitação gerando perigo de dano, tá? Eu aplico somente em vias públicas. Logo, nas vias privadas, não existirá o crime. Será um fato atípico, porque o legislador previu expressamente o local do crime. Não aplica o princípio da territorialidade nessas duas espécies, por exemplo. Perfeito? Então, senhores, vem para cá. Que fique muito claro o que eu acabei de falar, beleza? Fique muito claro. No próximo capítulo, no próximo bloco, nós vamos adentrar essa parte do conceito de trânsito, essa parte mais administrativa, beleza? Então, entendido o alcance do CTB, vamos entrar no próximo bloco, a parte do alcance, ou melhor, a parte do conceito de trânsito.